E passo a palavra ao Dr. Luiz Greco, professor catedrático da Universidade Humboldt de Berlim e doutor em Direito pela Ludwig Maximilians Universität. Muito obrigado, eu cumprimento a todos os presentes, eu agradeço ao ministro Gilmar Mendes e ao professor Carlos Blanco pela oportunidade de retornar aqui a Lisboa e cumprimento também os meus companheiros de mesa, é uma alegria, uma honra estar sentado ao lado de cada um de vocês, o ministro Noronha, o ministro Sebastião, minha grande amiga Heloísa Estelita e, last but not least, o Dr. Simonetti. E bem, eu pretendo falar, o tema que me foi dado é persecução penal e direitos fundamentais, e um tema bastante aberto. Então, o primeiro desafio que eu tive foi de pensar como eu vou entender esse tema, do que eu vou falar precisamente. E eu pensei que talvez a coisa mais interessante a compartilhar com os presentes nesses planejados 20 minutos, agora serão 10, é refletir um pouco sobre o momento em que nós nos encontramos no Brasil, a Justiça Penal brasileira, um momento em que eu chamaria, assim, de, talvez, pós-Lava Jato. No seguinte sentido, eu estou falando isso, claro, que é uma posição de distância. Não sei se todos os presentes sabem, mas eu 20 anos que eu não moro no Brasil, mas eu tento acompanhar a situação brasileira. Agora, é claro que a minha percepção da situação brasileira é bastante diferente de vocês que vivem essa realidade de forma imediata. Então, pensei, vou falar um pouco de como eu enxergo essa realidade, não imaginando que a minha percepção vai ser superior à de vocês, mas ela vai ser um pouquinho diferente, e por ser um pouco diferente, talvez ela seja interessante. Então, quero tirar um balanço, sim, me perguntar o que há por fazer agora. Eu vou começar com uma pequena descrição bastante global e depois vou identificar 3 âmbitos em que eu gostaria de ver uma reflexão mais profunda. Essa reflexão mais global só vai situar esse momento que eu chamei de pós-Lava Jato. O que eu entendo por isso? Bem, vamos dizer o seguinte, procedendo a simplificações que têm de me poder ser perdoadas, até pelo tempo escasso de que eu disponho. Vamos chamar de um período lavajatista, um período caracterizado por uma certa euforia persecutória, que, se ela é compreensível de um lado, porque afinal de contas se trata de um movimento profundamente igualitário, no sentido de que agora também pessoas que não se encontravam ao alcance da justiça penal começam a ter de se ver confrontados com essa justiça. Por outro lado, esse movimento ultrapassou certos limites, procedeu a certos abusos que já foram em alguma parte identificados e em alguma parte também corrigidos. Eu menciono problemas de parcialidade, problemas de politização, de medialização, falo das condições coercitivas e etc. Esses problemas são bastante conhecidos, eu não quero falar deles. Eu quero agora aproveitar o momento atual, em que a gente justamente começou a se colocar, assim, a olhar para essa operação como algo que já acabou e perguntar o que vai ser a partir de agora. Eu vou identificar 3 problemas. O primeiro problema eu vou colocar como o problema do consenso e do lavajatismo, como a consolidação do consenso no processo penal brasileiro. Eu não tenho tempo para falar muito a respeito da marcha triunfal do consenso no processo penal brasileiro. Isso não é também um fenômeno tão recente assim. Desde a Lei 9.099, o consenso cada vez ganha mais espaço no processo penal brasileiro. Mas eu diria que foi com a Lei 12.850, com a colaboração premiada, e depois com o pacote anticrime, que consolidou o acordo de não persecução, modificou profundamente o artigo 28 do Código de Processo Penal, que o consenso ganhou o seu lugar indiscutível no processo penal brasileiro. E eu queria apontar que eu sou profundamente cético a respeito de um processo penal consensual. Isso por 3 razões. Primeiro, que me parece que o consenso é faticamente duvidoso no que diz respeito à sua voluntariedade. Consenso, em princípio, pressupõe liberdade para consentir e
eu nem estou pensando no problema de que várias situações de consenso são situações em que o consenso é bastante influenciado, o suposto consenso é influenciado por uma medida cautelar. Essas situações foram mais ou menos, em parte, resolvidas pela reforma também do pacote anticrime, mas principalmente porque todo imputado, todo indiciado, toda pessoa contra a qual se dirige a persecução penal, uma pessoa que não está ali porque quer e é uma pessoa que vai fazer o que tiver de ser feito para se livrar dessa ameaça de se ver condenada. Então, o consenso da quem é penalmente perseguido é um consenso sempre de qualidade duvidosa. E o segundo problema, além desse problema fático, claro, é o problema de que o consenso, em grande parte, isso se viu especialmente desde a Operação Lava Jato, se colocou no lugar da legalidade. Então, a gente tem notícias, são muito conhecidas, as hipóteses de benefícios que foram pactuados bastante além do que estava previsto na Lei 2.850, e eu gostaria ainda de observar, o que é pouco observado, que até o ponto de partida para que sequer se possa falar num acordo de colaboração premiada, que é a existência de uma suspeita de delito de organização criminosa, tal como ele é definido no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 2.850, até isso é sistematicamente desatendido, porque eu percebo uma tendência de entender por organização criminosa qualquer grupo de pessoas que se reúna para cometer delitos, e uma leitura atenta do dispositivo que eu acabei de mencionar vai revelar que uma organização é muito mais do que isso, que reunirem-se algumas pessoas para cometer uma série de delitos, em princípio, é um caso de concurso de agentes, não chega a configurar organização criminosa. Então, o que me parece que ocorreu também é um consenso substitutivo da legalidade, e isso ainda permanece na nossa legislação. E, por último, consenso me parece problemático, não só porque ele é faticamente duvidoso e entra em conflito com a ideia de legalidade, como também porque eu diria que ele é contrário à própria ideia de pena e de direito penal. E, sem poder me aprofundar muito, me parece que pena tem de ter a ver com duas ideias, justiça e igualdade. Isso quer dizer que a pessoa responda pelo que ela fez, pelo fato, na medida da gravidade desse fato e da reprovabilidade dessa conduta, e a partir do momento em que deixamos o consenso e definir quais vão ser as consequências dos fatos praticados por alguém, nós abandonamos essas ideias e vamos começando a medir a pena a partir do poder de barganha de cada um. E isso me parece bastante problemático. E só uma última observação ainda em relação ao problema do consenso. Me parece que o que houve, de certa maneira, foi uma importação acrítica de certos institutos do processo penal americano, que no processo penal americano, a gente nunca pode esquecer, gozam de certas garantias, de certos limites estruturais que não existem no Brasil. Vamos só lembrar que o Ministério Público nos Estados Unidos, muitas vezes, é democraticamente legitimado, o promotor, às vezes, é eleito por voto popular. O fato de que um promotor perca um trial, perca um processo que ele leva diante de um juiz togado ou de um júri, é para ele uma derrota pessoal. Ou seja, a situação é muito diferente da situação do Ministério Público brasileiro, e isso a gente devia ter também pensado antes de recepcionar esses institutos que têm os seus problemas, que eu acabei de apontar. Bem, segundo grupo de problemas a respeito dos quais eu gostaria que nós também passássemos a refletir. Problemas relativos a processo penal e mídia. Eu só recordo dos vários vazamentos que ocorreram durante a Operação Lava Jato. Eu observo que a relação entre instâncias de persecução penal e imprensa no Brasil ocorre numa espécie de vácuo jurídico. E praticamente cada persecutor, cada juiz, é claro que existem regras de sigilo na Lei 12.850 sobre o acordo de colaboração, mas não muito mais do que isso. A percepção que se tem é que cada persecutor
ele decide com uma certa discricionariedade qual vai ser a sua relação com a imprensa, com seus jornalistas. E isso acho que tem que começar a ser repensado, e existe uma jurisprudência muito consolidada, por exemplo, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, sobre a forma como notícias de crime, de investigações em curso podem ser dadas. E existe também, eu vejo na Alemanha, sem conhecer isso em detalhes, sem poder dar também mais detalhes desse desenvolvimento, toda uma jurisprudência e todo um conjunto de regras sobre a relação entre instâncias de persecução e imprensa. Que tipo de informação pode ser dada, como essas informações podem ser dadas, em que momento, etc. E, por fim, um último grupo de questões a respeito das quais eu gostaria de ver também uma reflexão, diz respeito ao problema vamos dizer assim, das falhas de controle. Concretamente, eu me espanto que alguns problemas que foram identificados desde o começo da Operação Lava Jato só tenham sido solucionados, só tenham vindo a ser corrigidos nos últimos anos. E eu me pergunto às vezes se não tivesse ocorrido a circunstância de que o juiz Sérgio Moro tivesse aceito a oferta do presidente Bolsonaro se tornar ministro da Justiça, se teriam corrigido alguns dos defeitos mais graves da operação. Eu não vou realizar aqui um exercício de adivinhação ou de o que seria se, mas só gostaria de dizer que me parece problemático que os controles tenham falhado no momento em que eles tinham que ter incidido, e agora é a situação da gente se perguntar por quê. E eu teria pelo menos duas suposições. Uma delas é a de que talvez a TV Justiça tenha parte de culpa nesse problema. E a segunda suposição que eu tenho, aqui já vou terminar, eu também identifico como um problema que até hoje inexista uma verdadeira lei processual regulando a tramitação de processos no STF, que isso seja feito ainda com base no regimento interno. Bem, eu vou concluir. O meu colega já me avisou que até 4 minutos, que eu só tinha 2 minutos, e o meu despertador também já tocou, então eu agradeço aos presentes, e eu só concluo dizendo que ainda há muito o que fazer e que a gente não deve perder a oportunidade de aprender também com os nossos erros. Muito obrigado.